Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo de sistemas de 1 grau de liberdade excitados por forças harmônicas. Na aula passada, a gente começou esse estudo e a gente olhou para sistemas de 1 grau de liberdade não amortecido. Hoje a gente vai olhar para sistemas de 1 grau de liberdade amortecido, com um amortecimento viscoso, e como que esses sistemas respondem quando eles são sujeitos a uma força de característica harmônica, uma força externa. Então vamos lá. Conteúdo da aula de hoje. A gente vai começar derivando a equação do movimento e olhando para a solução da equação do movimento para um sistema amortecido, excitado por uma força harmônica. Depois a gente vai olhar para a resposta desse sistema, vai analisar esse sistema devido à ação dessa força, olhando para aquilo que a gente chama de fator de amplificação. Depois a gente vai discutir um pouco a relação que existe entre a relação de fase entre a força que está sendo aplicada no sistema e o deslocamento do próprio sistema. E por fim, a gente vai falar um pouco sobre a solução geral do sistema. Bom, vamos começar a derivar a equação do movimento e vamos tentar achar a sua solução. A gente já viu na aula passada que conseguir a equação do movimento para um sistema como esse é muito simples. A gente precisa aplicar a segunda lei de Newton, né, e aplicar o diagrama de corpo livre. A nossa equação do movimento para um sistema como esse é exatamente igual à equação do movimento que a gente obteve para o sistema não amortecido, exceto pelo fato de que agora a gente tem mais um termo aqui que é relativo à força exercida pelo amortecedor, que a gente já sabe achar. Então a gente chega numa equação do movimento, aplicando a segunda lei de Newton e o diagrama de corpo livre, muito parecida com aquela que a gente achou na última aula. A única diferença é que aparece esse termo relativo à força do amortecedor. Bom, a gente sabe que uma equação diferencial de segunda ordem não homogênea, como essa daqui, ela vai ter uma solução geral constituída da superposição de duas soluções. Uma é aquilo que a gente chama de solução homogênea, né? Ou solução da homogênea associada, que é quando essa equação aqui ela iguala a zero, ou seja, não existe força nenhuma atuando no nosso sistema. Basicamente, o nosso sistema está em vibração livre. A gente já achou essa solução aqui lá no capítulo 2 e a gente discutiu ela na última aula também. Então ela vai ter essa solução mais uma solução particular. E a gente sabe que essa solução particular aqui, ela vai ter o jeitão, ela vai ser parecida com o termo da força que está sendo aplicada nesse sistema. Então ela vai ser muito parecida com a força, ela vai ter a mesma frequência da força, ela vai ter uma fase agora em relação à força, que é o que a gente chama de φ, porque esse sistema é amortecido. A gente vai entender um pouquinho melhor por que essa fase aparece. E ela vai ter uma amplitude, né? Essa amplitude aqui nada mais é do que a amplitude de deslocamento dessa massa devido à ação dessa força externa que aparece aqui, ó. Então, essa amplitude aqui a gente chama de amplitude dinâmica, é esse xão aqui. E o nosso objetivo agora é achar uma expressão explícita para esse xão. Então, vamos lá. Bom, sabendo que aquela equação ali, aquele XP que a gente acabou de achar, é uma solução, pelo menos provisória dessa equação, a gente pode pegar essa solução e inserir dentro da equação do movimento. Obviamente, a gente precisa derivar essa solução duas vezes para plugar ela dentro dessa derivada segunda de x, precisa derivar ela uma vez para colocar dentro da derivada primeira de x e colocar ela como está aqui dentro do x. Fazendo isso, a gente chega na seguinte expressão, né? Deixa de ser uma equação diferencial e passa a ser uma equação algebraica. Bom, com alguma manipulação matemática, lembrando daquelas relações trigonométricas que a gente tem para cosseno e seno com fase, a gente consegue isolar esse xão, cortar os senos e os cossenos e chegar numa expressão explícita para o xão, que é a amplitude dinâmica, ou seja, a amplitude de movimento dessa massa devido somente à ação da força, né? Então a expressão para xão que a gente chega é essa daqui, e se a gente recapitular o que a gente viu na nossa última aula, a gente percebe que esse xão é muito parecido
com a amplitude dinâmica quando a gente tem um sistema sem amortecimento. A única diferença é que naquele caso não aparece esse termo. Claro, C igual a zero, né? A gente chega também, a partir dessa expressão aqui, e a partir da nossa manipulação, a gente chega numa expressão para φ. Φ nada mais é do que a relação de fase entre a força e o deslocamento da massa. A gente viu que no caso de um sistema não amortecido, na última aula, essa relação é muito simples. Se a frequência da força sendo aplicada na massa for menor do que a frequência natural do sistema, a força e o deslocamento da massa estão sempre em fase, né? Quando a força está apontando para cima, a massa está indo para cima. Quando a força está apontando para baixo, a massa está indo para baixo. Por outro lado, quando a frequência da força é maior do que a frequência natural do sistema, eles estão em antifase, ou seja, fase de 180 graus. Isso significa que quando a força está apontando para cima, a massa está indo para baixo. Quando a força está apontando para baixo, a massa está indo para cima. Isso ocorre só quando o sistema é não amortecido. Outro fato interessante para um sistema não amortecido é que quando a frequência natural do sistema for igual à frequência da força, a fase entre a força e o deslocamento vai ser igual a 90 graus. É a condição de ressonância. No caso de um sistema amortecido como esse, a gente percebe que o φ, olhando essa expressão matemática, nem sempre vai ser 180 graus, muito raramente vai ser 180 graus e muito raramente vai ser igual a zero, né? Vai ser algo entre 0 e 180 graus, dependendo da frequência da força. A gente vai olhar mais para frente isso com um pouquinho mais de detalhes. Então vamos para o próximo passo aqui. Bom, então a gente conseguiu expressar uma fórmula, vamos dizer assim, para a nossa resposta permanente do sistema, que é a resposta do sistema devido à ação da força externa. A gente achou uma expressão para essa amplitude aqui, que é o nosso x, a nossa amplitude dinâmica, e a gente achou uma expressão para φ. Agora a gente pode transformar um pouco essa expressão aqui da amplitude dinâmica e de φ, lembrando lá da lei de Hooke. Em vez de usar a amplitude da força como referência, lembrando da lei de Hooke, a gente sabe que a gente consegue expressar a amplitude da força pela rigidez do sistema e pelo deslocamento estático do sistema. Esse deslocamento estático do sistema, a gente já falou isso na última aula, é o deslocamento que esse sistema teria caso a minha força sendo aplicada no meu sistema tivesse uma frequência nula, ou seja, a força sendo aplicada é uma força estática que é exatamente igual à amplitude da força sendo aplicada. Então, substituindo esse F pela lei de Hooke e lembrando aquelas relações que a gente já viu lá no capítulo 2, de fator de amortecimento entre constante de amortecimento e amortecimento crítico e assim por diante, a gente consegue enxugar um pouco essa expressão e expressar ela em termos de deslocamento estático, fator de amortecimento e razão de frequências. A mesma coisa a gente consegue para a nossa expressão da fase, né, entre a força e o deslocamento. A gente consegue expressar isso daqui em termos de Xi, né, fator de amortecimento, e razão de frequências. A gente sabe que essa razão de frequências ela é o R, né? É a frequência da força dividido pela frequência natural do sistema. Então a gente consegue ainda manipular essas duas expressões e chegar nisso daqui. Duas expressões bem mais enxutas para a amplitude dinâmica e para a fase entre força e deslocamento. Vamos para frente. Bom, então a gente sabe que a nossa resposta permanente, a nossa resposta particular do sistema pode ser escrito dessa maneira ou dessa maneira, tanto faz. E que esse coeficiente aqui na frente do cosseno é a amplitude dinâmica. De novo, é a amplitude de movimento desse sistema devido somente à ação da força externa atuando no sistema. E φ nada mais é do que a relação de fase entre a força e o deslocamento do sistema. Bom, existe uma forma de a gente analisar esse sistema, como a gente fez na última aula, olhando para aquilo que a gente chama de fator de amplificação da solução particular. Para isso, a gente pega a amplitude dinâmica, que a gente já achou a expressão, e divide ela
pela amplitude estática, que é o deslocamento do meu sistema devido à ação da força quando a força tem uma frequência nula. Isso aqui é o que a gente chama de fator de amplificação do sistema. Então, se a gente plotar esse fator de amplificação do sistema, né, a gente vai ter curvas bastante interessantes aqui. Então, aqui eu tenho várias curvas para diferentes fatores de amortecimento. O primeiro deles, a gente já viu na última aula, é quando o meu fator de amortecimento é igual a zero, ou seja, o meu sistema é não amortecido. Nesse caso, quando a minha frequência é muito baixa, a frequência da força for muito baixa, perto de zero, a amplitude dinâmica do meu sistema vai ser muito parecida com a amplitude estática do meu sistema. Ou seja, a razão, o fator de amplificação, a razão entre amplitude dinâmica e amplitude estática é igual a 1. À medida em que eu vou aumentando a frequência da força e mantendo a amplitude da força constante, essa razão aqui, esse fator de amplificação começa a crescer, de tal sorte que quando eu chego lá na ressonância, ou seja, quando a minha frequência da força for igual à frequência natural do sistema, a amplitude vai ser infinita, ou seja, a razão de amplificação vai ser infinita. A amplitude dinâmica vai ser infinitamente maior do que a amplitude estática do meu sistema, mesmo sendo a amplitude da força sendo aplicada no sistema sendo constante, né? A gente não está mexendo na amplitude da força. Isso a gente viu na última aula. Agora, quando a gente começa a adicionar um certo amortecimento, vamos começar com esse amortecimento aqui bem baixo, um fator de amortecimento igual a 0,1, a gente percebe que outras coisas começam a acontecer. Lá no começo, quando a frequência é muito perto de zero, a gente tem um fator de amplificação perto de 1, ou seja, a amplitude dinâmica é parecida com a amplitude estática do sistema. À medida que a gente vai aumentando e chegando perto da ressonância, esse sistema não estoura mais, ele não vai para infinito, né? Ele tem uma amplitude limitada aqui, um máximo de amplitude. E à medida que a gente vai aumentando a frequência da força, esse fator de amplificação vai descendo e vai convergindo para um valor perto de zero. Isso acontece para todos os amortecimentos que a gente tem até um fator de amortecimento próximo de 0,707. Né? À medida que a gente vai aumentando o fator de amortecimento, essa resposta do sistema vai sendo menor, sobretudo na região de ressonância, próximo de R igual a 1. Né? Então, se o meu fator de amortecimento for menor do que 0,707, vai haver uma certa amplificaçãozinha nessa região de ressonância, mas fora da região de ressonância, perto de R igual a 0, e quando R for bem maior do que 1, parece que o amortecimento não tem nenhuma influência na resposta do sistema. Todas as respostas são muito parecidas. Quando o meu fator de amortecimento é maior do que 0,707, aí a gente não tem mais nenhuma amplificação do sistema. É quando essa curva aqui passa a ser igual, quando essa curva roxa aqui, ó, corresponde a um fator de amortecimento de 0,707. Nesse caso aqui, pessoal, a gente diz que essa curva é monotônica, ela não amplifica. Então, ela decresce de 1 até 0 assintoticamente, quando R tende a infinito. Significa que em nenhum ponto dessa região aqui, em nenhum ponto de R, esse sistema vai ter amplificação. Ele só tem decréscimo da amplitude. Né? À medida que a gente aumenta esse fator de amplificação para um amortecimento crítico, por exemplo, a mesma coisa acontece, só que ele decresce mais rapidamente, ele não vai ter nenhuma amplificação. Quando a gente coloca um sistema super amortecido, um fator de amortecimento, por exemplo, igual a 1,08, ele decresce ainda mais rápido, mas não existe em nenhum ponto dessa curva aqui em que vai haver amplificação. A amplificação só vai acontecer, portanto, quando o meu fator de amortecimento for menor do que 0,707. Então a gente começa a pensar o seguinte, que amortecimento é uma coisa boa, sobretudo nessa região aqui perto da região da ressonância, quando R é igual a 1.
né? Fora dessa região, tanto quando a frequência da minha força for perto de zero ou quando a frequência da minha força for muito maior do que a frequência natural do sistema, o amortecimento não tem muita influência na resposta do sistema. Mas nessa região aqui, o amortecimento tem uma influência bastante significativa. Então a pergunta que se faz agora é o seguinte: bom, então por que a gente não coloca bastante amortecimento nos nossos sistemas? Bom, a priori o amortecimento é bom, só que o amortecimento é uma coisa cara num sistema. Então, se a gente sabe que o nosso sistema está sujeito a uma força harmônica cuja frequência é muito maior do que a frequência natural do meu sistema, ele vai estar nessa região aqui. Para que a gente vai colocar amortecimento, né? Se amortecimento é uma coisa cara. É uma solução de engenharia. No entanto, esse sistema pode passar por um transiente, ele pode passar nessa região aqui. Por exemplo, quando eu tenho um motor em cima de uma bancada e eu ligo esse motor, a frequência de giro desse motor vai aumentar de 0 até a frequência de funcionamento dele. E provavelmente ele vai passar pela frequência natural do sistema. Então o sistema vai dar uma balançada e pode até entrar em ressonância, dependendo da aceleração desse motor. E aí a gente tem que controlar isso. Então a gente tem que colocar algum amortecimento. Se o meu sistema trabalha nessa região, obviamente eu vou ter que colocar amortecimento. Então, a priori, amortecimento é bom, mas é caro. Sob esse ponto de vista. Mais para frente, na próxima aula, a gente vai perceber que para determinados sistemas o amortecimento pode ser ruim. Mas a priori aqui a gente percebe que o amortecimento é bom, sobretudo para essa região de frequências aqui, ó, quando R está em torno de 1, ou seja, R é perto da frequência natural. Outra coisa interessante que a gente percebe nessas curvas é que os picos que ocorrem no fator de amortecimento, sobretudo quando a gente tem um fator de amortecimento menor do que 0,707, é que esses picos não estão exatamente alinhados com a ressonância. Eles não acontecem em R igual a 1. Eles acontecem um pouquinho antes de R igual a 1. Bom, para a gente achar onde acontece esse pico, basta a gente pegar essa expressão do fator de amortecimento e derivar ela em relação a R, e o resultado disso a gente iguala a zero e isola o R. Aí a gente acha o R máximo, que é a razão de frequências em que acontece a máxima amplificação, dado por essa expressão aqui. Bom, essa expressão funciona somente para um fator de amortecimento menor do que 0,707, obviamente, porque depois disso não existe pico, como a gente falou. Bom, a gente pode achar também, se a gente sabe que R é a razão de frequências, a gente consegue achar a frequência máxima da força em que vai acontecer o máximo, a máxima amplificação, né, que é dada por essa expressão bastante simples. E a gente consegue também achar a máxima amplificação do sistema. Basta a gente plugar esse valor de R dentro da expressão do fator de amplificação. E aí a gente consegue achar a máxima amplificação do sistema. Bom, vamos dar uma olhada na fase entre força e deslocamento, né? Na aula passada, para sistemas não amortecidos, a gente viu que a fase entre a força e o amortecimento é dada por essa curva preta aqui. Ou seja, para valores de R menor do que 1, a força está sempre em fase com deslocamento, como a gente discutiu ainda há pouco. Depois, para valores de R maiores do que 1, essa frequência, essa fase aqui vai ser sempre igual a 180 graus, ou seja, π, né? Então a gente tem a antifase, ou seja, quando a massa está subindo, a força está apontando para baixo e vice-versa. Agora, quando a gente tem um sistema amortecido, essa relação de fase é bastante diferente da relação de fase que a gente tinha para um sistema não amortecido. Vamos começar olhando para um sistema com amortecimento bem baixo, um fator de amortecimento igual a 0,1. É essa curva azul escura aqui, ó. A gente vê que lá no comecinho, quando R é perto de zero, o deslocamento da massa e a força estão em fase. Mas à medida que a gente vai aumentando a frequência da força, essa fase vai se modificando e vai aumentando, né? E ela vai aumentando, e quando a gente tem um R muito grande, ou seja, quando a frequência da força for muito maior do que a frequência natural do sistema, aí ela se aproxima de 180 graus,
que é o que a gente tinha para um sistema não amortecido. À medida que a gente vai tascando o amortecimento no sistema, essa relação de fases vai divergindo daquela relação de fases que a gente tinha para um sistema não amortecido, né? De tal sorte que quando eu tenho um sistema super amortecido, por exemplo, ou criticamente amortecido, essa relação de fases é bastante distinta. Uma outra coisa interessante é o seguinte, que independentemente do fator de amortecimento que a gente está considerando para o nosso sistema, né, quando a gente tem a condição de ressonância, ou seja, quando a frequência da minha força for igual à frequência natural do meu sistema, independente do amortecimento, a fase entre a força e o deslocamento vai ser sempre igual a π sobre 2, ou seja, 90 graus. Está sempre nesse ponto aqui, independente se o sistema é amortecido ou não. Vamos dar uma olhada agora na solução geral do sistema, pessoal. A gente estava olhando em fator de amplificação. Isso significa que a gente está olhando só para a solução particular do sistema. Vamos olhar para a solução geral. Então a gente sabe que, olhando a nossa equação do movimento para o sistema amortecido com uma força externa, a minha solução geral vai ser constituída da solução da homogênea associada e da solução particular que a gente já achou. A solução da homogênea associada a gente já conhece lá do capítulo 2, né? Então a gente vai ter algo assim. A solução geral vai ser a soma da homogênea associada, que é essa expressão aqui, com a solução particular que a gente já achou e a gente já sabe uma solução explícita, uma expressão explícita para esse x aqui, que é a amplitude dinâmica do sistema. Bom, vamos olhar cada um desses termos aqui. Esse x0 aqui vai ser a amplitude de deslocamento do meu sistema devido às condições iniciais do sistema, porque a solução homogênea está associada às condições iniciais, é a resposta do sistema devido às condições iniciais. A gente sabe também que esse φ0 aqui nada mais é do que a fase inicial da massa, ou seja, a posição em que a massa se encontra no tempo t igual a 0. A gente já discutiu bastante isso lá no capítulo 2. Esse x é o que a gente chama de amplitude dinâmica do sistema. É simplesmente a amplitude de deslocamento da minha massa devido somente à ação da força externa F de t, esse camarada aqui. E esse φ aqui vai ser justamente a relação de fases entre a força e o deslocamento da massa, aquilo que a gente acabou de discutir. Bom, para a gente tentar achar uma expressão explícita para esse x0 e para esse φ0, a gente consegue determinar isso a partir das condições iniciais do sistema. Então, se eu conheço as condições iniciais, ou seja, se eu conheço o deslocamento do sistema em t igual a 0 e se eu conheço a velocidade do sistema em t igual a 0, basta eu substituir esses valores aqui dentro para t igual a 0. Obviamente, eu preciso achar uma expressão para velocidade, basta eu derivar essa expressão do deslocamento em relação ao tempo, e aí eu tenho uma expressão da velocidade, plugo esse valor da velocidade inicial para t igual a 0 e consigo achar explicitamente esses valores de x0 e de φ0 para o sistema, que são dados por essa expressão aqui, por essas duas expressões aqui. Bom, vamos dar uma olhada então como que um sistema reage na solução geral do sistema. Vamos supor que eu tenho o meu sistema massa-mola e aqui deve ter um amortecedor, só não está aparecendo aqui nessa simulação, mas esse sistema é amortecido. E vamos imaginar agora que esse sistema aqui está sujeito às seguintes condições iniciais. Eu tenho um deslocamento inicial no tempo t igual a 0, eu levanto ele a uma dada altura x0 e libero ele. Significa que a velocidade inicial é igual a 0 desse sistema. Além disso, existe uma força externa atuando nesse sistema, que é uma força harmônica, né? É o que a gente acabou de ver. E eu estou assumindo agora que esse sistema ele vai ter um fator de amortecimento igual a 0,2 e a frequência dessa força atuando no sistema ela vai ser 20% menor do que a frequência natural desse sistema. Então, a gente está trabalhando
abaixo de R igual a 1, quando eu tenho a ressonância. E vamos ver como esse sistema se comporta na solução geral, que é composta pela solução homogênea, né, que é a resposta do sistema devido às condições iniciais, e a resposta do sistema particular devido à ação da força. Então vamos ver como que esse sistema se comporta. Bom, na curva azul aqui eu tenho só essa parte aqui que é a resposta homogênea do sistema, a resposta do sistema devido às condições iniciais. Na curva vermelha eu tenho só a resposta do sistema particular, devido à ação da força externa. E na curva preta eu tenho a soma das duas, que é a solução geral do sistema. Então a gente consegue perceber aqui que existe uma parcela dessa resposta que é o que a gente chama de regime transiente. O sistema ainda está se ajustando. Por que isso ocorre? Porque a resposta homogênea do meu sistema, que é essa respostinha em azul, ela está decaindo com o tempo por causa desse envelope aqui. O sistema é amortecido. Depois de um tempo, ela se torna nula, né? Mas nesse pedaço aqui, que é o que a gente chama de resposta transiente ou resposta em regime transiente, ela ainda existe. E a contribuição dela na resposta total do sistema não é nula. Então o sistema tem esse comportamento meio desajustado aqui até convergir para um sistema permanente. No sistema permanente, esse cara aqui é igual a zero e a resposta geral do sistema é justamente a resposta particular do sistema. Né? Uma outra coisa interessante é que a fase entre a força e o deslocamento já não é mais igual a zero. Se a gente voltar para esse sistema aqui, a gente percebe que eles não estão exatamente em fase, né? A massa começa a subir um pouco antes do que a força. Vamos dar uma olhada agora num sistema que está vibrando com uma frequência de força um pouco maior do que a frequência natural do sistema, ou seja, R é igual a 1,5. O fator de amortecimento continua sendo igual a 0,2 e as condições iniciais continuam sendo as mesmas, ou seja, tem um deslocamento inicial do meu sistema e tem uma velocidade inicial igual a zero. Então vamos ver o que acontece com esse sistema aqui. De novo, a gente passa a ter um transiente aqui, que é o período, é o tempo enquanto a resposta homogênea do sistema ainda existe, ela decai a zero, e depois disso, a resposta geral do sistema passa a ser o próprio XP, é o regime permanente. Tá? A gente percebe aqui também que a fase entre a força e o deslocamento do sistema não é exatamente 180 graus. Né? Agora, a força está adiantada em relação ao movimento da massa. Se a gente for olhar a curva da fase aqui, para um fator de amortecimento igual a 0,2 e para um R igual a 1,5, a gente está mais ou menos aqui. Ó. É mais ou menos, é um pouco mais do que 90 graus. Né? 90 graus seria aqui. A gente está aqui entre 90 e 180, no meio do caminho, vamos dizer 140 graus mais ou menos de fase entre a força e o deslocamento da massa. Bom, o resumo da aula de hoje, pessoal. A gente olhou a equação do movimento de um sistema amortecido viscosamente e olhou a solução para esse sistema quando esse sistema é excitado por uma força harmônica. A gente analisou a resposta desse sistema em termos de fator de amplificação. A gente discutiu um pouco a relação de fase entre a força e o deslocamento. E a gente olhou a solução geral desse sistema, que é a soma da resposta homogênea e da resposta particular do meu sistema. Na próxima aula, pessoal, a gente vai continuar olhando para esse sistema de 1 grau de liberdade amortecido e excitado por uma força harmônica, só que essa força harmônica vai mudar um pouquinho. Em vez de ser uma força harmônica sendo aplicado na massa, a gente vai imaginar que esse sistema tem uma base movediça e que essa força está sendo aplicada na base. Em vez de ser uma força, a gente pode chamar de um deslocamento harmônico sendo aplicado na base desse sistema. Continua sendo um sistema de 1 grau de liberdade. Só que agora, essa nova reformulação do sistema, ela pode ser aplicada, por exemplo, a um veículo, né? Ou um sistema que tenha a excitação prescrita na base, por exemplo, um prédio sujeito a um terremoto. Né? A gente vai dar uma discutida nisso na próxima aula.
Então, até lá!